Olá, meus amigos e amigas. Acomodem-se, peguem seu café, pois a história que vou contar hoje é daquelas que nos fazem refletir sobre a força que guardamos dentro de nós. É uma história sobre respeito, limites e, acima de tudo, a coragem de recomeçar do zero. No momento em que o vinho tinto atingiu meu rosto, o tempo parou. Senti o líquido encharcar minha camisa. Quente e pegajoso. O aroma de frutas vermelhas e álcool preenchendo minhas narinas. Os suspiros ao redor da mesa soaram como trovões distantes, mas ninguém se moveu. Ninguém disse nada. E então veio a risada dela. Por que você sempre age como um bobo? Minha esposa, Isabela, zombou enquanto girava o resto do vinho em sua taça, como se tivesse acabado de contar a melhor piada da noite. Suas amigas riram, nervosas, olhando umas para as outras, sem saber se deveriam se juntar à zombaria ou desviar o olhar. Engoli em seco. Minhas bochechas ardiam, não apenas pelo vinho, mas pela humilhação. Era para ser um jantar casual com as amigas de Isabela em um restaurante badalado nos Jardins, em São Paulo. Uma noite onde eu seria o marido compreensivo, o homem que sorria na hora certa, que ria no momento certo. Em vez disso, eu havia me tornado o entretenimento. Senti todos os olhares sobre mim, esperando para ver como eu reagiria. Respirei fundo, limpei o rosto com o guardanapo e me levantei. Lento, controlado, com elegância. Com licença, eu disse simplesmente, com a voz firme, sem deixar transparecer nada. Então, dei meia volta e fui embora, ignorando os murmúrios que ouvia atrás de mim. Por dentro, meu coração batia como um louco, minhas mãos tremiam, mas eu não lhe daria o prazer de me ver desmoronar. Saí do restaurante e dirigi para casa, sozinho. Isabela não me seguiu. Ela estava ocupada demais saboreando seu momento, bancando a anfitriã encantadora, distraindo os olhares desconfortáveis de suas amigas com outra piada. Não era a primeira vez que ela me humilhava em público. Havia começado com coisas pequenas. Menosprezar minhas ideias em conversas, fazer comentários sarcásticos sobre meu hobby quando eu falava do meu negócio de fotografia. Mas, ultimamente, os comentários haviam se tornado mais afiados. E agora, isso. Um espetáculo público. Lembrei-me então da primeira vez que ela me fez sentir assim. Foi na festa de fim de ano do escritório dela, 2 anos atrás. Eu estava animado, contando minha ideia de abrir uma pequena galeria de fotografia, um projeto com o qual eu sonhava há anos. De repente, Isabela riu alto e disse: Galeria? Ah, Lucas, quem vai pagar por suas fotinhos? É melhor guardar esse dinheiro para algo útil, como uma TV nova. As risadas de seus colegas de trabalho me atravessaram como facas. Fiquei parado, com a taça na mão, sentindo-me menor do que nunca. Mesmo assim, enquanto estava sentado na penumbra de nossa cozinha, fiz a mim mesmo a mesma pergunta de sempre. Era realmente tão grave? Eu odiava essa parte de mim, a que sempre queria justificar o comportamento dela, a que me dizia que ela não tinha feito por mal, que só estava estressada, que talvez eu a tivesse envergonhado de alguma forma. Mas aquela noite pareceu diferente. Algo dentro de mim mudou. Eu ainda não estava com raiva. A raiva viria depois. O que eu sentia agora era algo muito mais perigoso. Clareza. Naquele momento, lembrei-me de algo que havia encontrado alguns dias antes. Um recibo estranho no carro de Isabela. Uma reserva de hotel para 2 pessoas com um nome que não era o meu. O coração bateu forte no meu peito. Quando vi pela primeira vez, quis acreditar que era um erro, uma confusão. Obriguei-me a guardá-lo numa gaveta, convencendo-me de que não deveria ser o que parecia. Mas naquela noite, encharcado de vinho e humilhação, eu soube a verdade.
havia outra traição, muito mais profunda. Ouvi a porta da frente se abrir, logo depois da meia-noite. Seus passos soaram no corredor, lentos, tranquilos. Imaginei-a com a blusa um pouco desalinhada, ainda aproveitando a noite, esperando me encontrar irritado, talvez chorando, para poder me abraçar e soltar algo como: "Sabe que era só uma brincadeira, amor. Não seja tão sensível. Você mesmo se envergonhou ao exagerar." Eu já tinha ouvido tudo isso antes, mas naquela noite não haveria briga. Não haveria súplicas por um pedido de desculpas que ela não sentiria. Não haveria segundas chances. Ela entrou na cozinha e me viu sentado à mesa com o notebook aberto, uma caneta na mão, escrevendo algo em meu caderno. Seu sorriso desapareceu. "O que você está fazendo?" ela perguntou. Eu a olhei com o rosto tranquilo. "Fazendo uma lista", respondi. Ela franziu a testa. "Lista de quê?" Fechei o caderno com calma. "De tudo que você já me fez." Ela riu. Uma risada desconfortável. A confiança em sua voz começou a vacilar. "Ah, Lucas, não seja dramático." Eu não respondi. Em vez disso, peguei meu celular e abri um vídeo. Virei a tela para ela. Era o jantar. Alguém havia gravado, e agora eu também tinha. A expressão de Isabela ficou tensa enquanto ela olhava para a tela, o brilho refletindo em seu rosto. Sua mão se agarrou à borda da bancada. Sua postura confiante começou a desmoronar. "O que é isso?" perguntou ela com a voz mais baixa. Exatamente o que parece. Na tela, ouvia-se sua voz clara, sua risada alta, o jato de vinho manchando minha camisa, minha reação de simplesmente me limpar e ir embora, e a reação de suas amigas, algumas divertidas, outras visivelmente desconfortáveis. "Alguém gravou isso?" Sua voz misturava surpresa e irritação. "Sim, e me enviaram." Olhei-a nos olhos. Acharam que eu deveria ter uma cópia. Lembrei-me de quem havia me enviado. Juliana, minha colega e amiga, a mesma que sempre tinha visto como Isabela me destruía em silêncio. Ela tinha sido minha confidente no trabalho, a única que ouvia quando eu falava sobre como me sentia mal em casa. Quando lhe contei sobre o recibo do hotel, ela foi a primeira a me dizer: "Lucas, você merece algo melhor. Você não precisa suportar isso." Foi Juliana quem gravou o vídeo e me enviou sem hesitar. Vi o lampejo de medo por trás da irritação dela. Isabela era uma mulher que vivia de reputação. Havia construído sua carreira à base de charme, de ser a garota simpática, aquela que todos queriam convidar para um happy hour. Não era a mais inteligente nem a mais trabalhadora, mas era a que fazia as piadas na hora certa. Mas isso era diferente. "Apague isso", disse ela agora com a voz firme. "Já." Inclinei a cabeça. "Por quê? Não era só uma brincadeira." Sua mandíbula se tensionou. Ela passou a mão pelo cabelo, exalou com força. "Você está exagerando, Lucas. Ninguém se importa com uma bobagem como essa. Foi só uma brincadeira." "Claro", eu disse, completando a frase por ela. "Me diga, Isabela, se eu tivesse feito o mesmo com você, você acharia engraçado?" Seus lábios se fecharam em uma linha fina. Claro que não. Se tivesse sido o contrário, se eu a tivesse humilhado na frente dos meus amigos, jogando uma bebida em seu rosto e rindo, ela teria ido embora furiosa. Teria me chamado de instável, ridículo. Mas Isabela passou anos me convencendo de que suas palavras eram sempre brincadeiras, e meus sentimentos, exageros, não mais. "Lucas, vamos lá." Ela forçou uma risada, mas as rachaduras em sua fachada já eram visíveis. "O que você está tentando fazer? Me punir? Isso é ridículo." Levantei-me devagar, peguei meu caderno e o folheei. "Sabe o que é isto?" perguntei, batendo suavemente nas páginas. Isabela bufou. "Um diário de cada vez que te irritei?" "Quase." Assenti. "É um registro de cada insulto, cada mentira,
Cada vez que você me fez sentir pequeno. Eu tenho anotado, Isabela. E adivinha? Existe um padrão. Sua expressão oscilou entre zombaria e irritação. Você precisa parar de ver esses vídeos ridículos de autoajuda, Lucas. Isso é loucura. É loucura? Perguntei, me aproximando. Era loucura quando eu ficava quieto e me deixava tratar como um acessório? Quando você me fez sentir que eu deveria te agradecer por estar com você? Vi o momento exato em que ela entendeu. Eu não estava apenas irritado, eu estava decidido. Isabela exalou, balançou a cabeça. Ok, você está com raiva, eu entendo. E então? Agora você vai usar esse vídeo para me chantagear para sempre? Eu disse que sentia muito. Você ainda não se desculpou de verdade. Meu Deus, Lucas, tudo bem. Desculpa, eu não deveria ter feito aquilo. Podemos seguir em frente agora? Aí estava. Não era remorso real, apenas irritação, porque eu não estava deixando as coisas passarem como sempre. Seguir em frente? Repeti as palavras, saboreando-as. Isabela relaxou um pouco. Isso é tudo que eu peço. Oh, não, eu disse, corrigindo-a. Eu quis dizer que eu vou seguir em frente, não nós. Sua cabeça se ergueu bruscamente. O quê? Hoje eu falei com um advogado. Deixei as palavras flutuarem. Ela piscou como se eu estivesse falando em outro idioma. Você não pode estar falando sério. Levantei o celular e mostrei a ela outra tela, uma lista de agendamentos com advogados. Muito sério. Sua risada soou oca. Você está exagerando, Lucas. Você não vai jogar nosso casamento no lixo por causa disso. Nosso casamento? Ergui uma sobrancelha. Aquele onde você me humilha em público? Aquele onde você me faz sentir como nada? Balancei a cabeça. Isabela, eu não arruinei nosso casamento. Você arruinou. Eu só estou parando de fingir que não aconteceu. Isabela passou a mão pelo rosto. Começou a andar de um lado para o outro. O que você quer? Ela disparou com a voz aguda. Quer que eu me ajoelhe e te implore? É isso que você quer? Eu não quero nada de você, Isabela. Eu disse, tranquilo. Esse é o ponto. Ela voltou a rir, mas já sem diversão. Você está louco. Você não vai fazer isso. Eu sorri. Você vai ver. Virei-me para sair, mas antes de sair pelo corredor, parei. Ah, e Isabela, eu disse com leveza. Eu pensaria 2 vezes antes de rir disso com suas amigas. Nunca se sabe quem mais tem uma cópia do vídeo. Não esperei sua resposta. Pela primeira vez em anos, não me importava o que ela dissesse. Eu apenas fui embora. Isabela não me seguiu. Não imediatamente. Esse não era o estilo dela. Ela gostava de vencer, manipular, me desgastar com charme ou, se necessário, com culpa. Certamente, ela repetia para si mesma que eu me acalmaria, que no dia seguinte me arrependeria. Ela estava errada. Quase não dormi naquela noite, mas não porque duvidasse. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com paz. A mente continuava zumbindo, o coração ainda doía, mas por baixo de tudo estava a certeza. Eu estava indo embora, e desta vez não me deixaria convencer. Na manhã seguinte, quando entrei na cozinha, Isabela já estava lá, encostada na bancada com uma xícara de café na mão. Ela me olhou esperando algo, talvez um pedido de desculpas, algum sinal de que eu estava disposto a conversar. Não lhe dei nada. No final, foi ela quem falou. Já teve seu momento? Se sente melhor? Respirei fundo, forçando-me a manter a calma. Eu não estou tendo um momento, Isabela. Claro. Ela soltou uma gargalhada curta. Você continua com essa palhaçada de divórcio, hein? Virei-me para pegar minha xícara. Eu não ia jogar o jogo dela. Era isso que ela queria. Transformar aquilo numa briga que ela pudesse vencer, me provocar até que eu explodisse e depois me pintar como irracional. Ao não responder,
Seu tom mudou. Lucas. Lucas, vamos lá. Estamos casados há 8 anos. Você vai mesmo jogar tudo fora por causa de uma noite? Virei-me, o rosto inexpressivo. Eu não estou jogando nada fora, Isabela. Você fez isso há muito tempo. Eu só estou pronto para admitir. Vi seu rosto atentamente. Pela primeira vez, vi medo. Foi só por um segundo, rápido, mas estava lá. Você está exagerando, disse ela, a voz mais dura. Você realmente acha que alguém se importa com esse vídeo? Minhas amigas riram, Lucas. Ninguém leva isso tão a sério quanto você. Encostei-me na bancada, inclinei a cabeça. Você tem certeza? O sorriso dela se apagou. Peguei o celular, procurei por um segundo e mostrei a tela a ela. O que é isso? Ela perguntou, franzindo a testa. Leia os comentários, Isabela. O vídeo, aquele que sua amiga gravou, havia sido compartilhado em seu grupo privado, o mesmo onde compartilhavam fofocas internas e piadas. Mas desta vez, as mensagens não eram o que ela esperava. Nossa, isso foi pesado de ver. Não achei engraçado. Que coisa feia! O Lucas está bem? Os olhos de Isabela percorreram a tela, apertando o celular. Por que você está me mostrando isso? Ela cuspiu. Porque parece que você acredita que suas amigas riram com você. Acontece que nem todas concordam. Vi os músculos de sua mandíbula se tensionarem, as mãos fechadas em punhos. Isabela odiava parecer mal. Ela se importava mais com a imagem do que com qualquer outra coisa, ser admirada. E agora, pela primeira vez, ela estava entendendo que talvez, apenas talvez, estivessem rindo dela. Ok, chega, disse ela com a voz baixa. Você provou seu ponto. Me humilhou. Parabéns. Agora apague a droga do vídeo, Lucas. Tomei um gole lento de café, o pulso tranquilo. Não. O rosto dela escureceu. Como assim? Eu não vou apagar, Isabela. E também não vou ficar com você. Ela riu sem graça, sacudindo a cabeça. Você acha que é o único que pode jogar? Quer fazer isso? Tudo bem, mas não pense que vou ficar de braços cruzados enquanto você tira tudo de mim. Aí estava a verdadeira Isabela. A esposa encantadora, a que contava piadas. Era apenas uma máscara. Por baixo, estava a mulher que eu sempre temi, alguém que precisava de controle. Eu também construí esta vida. Ela continuou se aproximando. Você acha que pode ir embora e me deixar sem nada? Pense bem, querido. Eu a olhei, sem deixar que ela notasse o leve medo em meu peito. Você tem razão, Isabela. Eu disse, suavemente. Você construiu esta vida. E espero que a aproveite, porque quando tudo isso acabar, será a única coisa que lhe restará. Ela franziu a testa. O que diabos isso significa? Deixei a xícara, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. Ah, e Isabela, eu disse. Talvez você queira verificar sua conta bancária. E fui embora, deixando-a ali com o rosto entre a confusão e a raiva. O primeiro sinal de que Isabela estava desmoronando chegou 2 horas depois. Eu estava em uma cafeteria na Vila Madalena, tomando um café, quando meu celular vibrou. Não precisei olhar para saber quem era. O que diabos você fez? Levei meu tempo antes de desbloqueá-lo. Lucas, me responda agora mesmo. Deixei o celular de lado e sorri. Eu não ia responder. Ainda não. Deixa ela suar. Eu já sabia o que ela estava descobrindo. Na semana anterior, quando comecei a considerar deixá-la, transferi metade de nossas economias conjuntas para uma conta separada em meu nome. Legalmente, me pertencia. Eu havia ganhado tanto quanto ela. A diferença é que eu fui inteligente o suficiente para me preparar. Parte desse dinheiro estava destinada a uma viagem que eu sempre sonhei, ir à Patagônia para um tour fotográfico.
Anos atrás, quando mencionei isso, Isabela riu na minha cara. Gastar dinheiro para andar no gelo e nas montanhas? Melhor investir em algo que valha a pena, Lucas. Deixa essas fantasias. Com o tempo, eu mesmo cheguei a me convencer de que era uma bobagem. Mas naquela noite, enquanto movia o dinheiro, algo em mim decidiu recuperar esse sonho. Prometi a mim mesmo que o usaria para ir, que finalmente faria a viagem sem que ninguém me dissesse que não valia a pena. Também me removi como titular adicional do cartão de crédito dela e congelei nossa conta conjunta. Se ela quisesse dinheiro, teria que usar o dela. E esse era um problema para Isabela, porque ela não sabia administrar seu dinheiro. Vivia como rainha no dia do pagamento e como mendiga no final do mês. Jantares caros, gadgets desnecessários, compras para impressionar. Tudo isso a deixou sem dinheiro mais rápido do que ela pensava. Agora, ela tinha que enfrentar as consequências. Olhei novamente para o celular. Você pegou o nosso dinheiro. Você está louco? Conserte isso. Já. Exalei devagar, sentindo a satisfação lá no fundo. Quando eu peguei metade, era nosso dinheiro. Quando ela gastava milhares em bobagens, era direito dela. Típico. O golpe seguinte foi ainda mais forte. Naquela tarde, meu amigo Rafael me ligou, quase gritando ao telefone. Lucas, me diga que você viu. O quê? Perguntei, embora já imaginasse. A publicação. Abri o grupo que tínhamos com vários amigos. Assim que vi a captura de tela, minha respiração falhou. O chefe de Isabela havia feito uma publicação. Sem nomes, mas era óbvio. Uma pessoa que não respeita seu parceiro em particular, não respeita ninguém nos negócios. Ações têm consequências. O chefe de Isabela estava no jantar e aparentemente não riu. Os comentários choveram. Nossa, as pessoas mostram sua verdadeira face. Humilhar o marido em público? Ainda bem que sei com quem não trabalhar. Isabela havia construído sua carreira sendo agradável. Não era a melhor, mas sabia manipular. Agora, essa fachada estava caindo. Quando você expõe alguém como realmente é, as pessoas que antes a admiravam começam a ver a verdade. Isabela estava sendo exposta. Enquanto eu lia os comentários, o celular tocou. Isabela. Deixei tocar. Depois, uma mensagem de voz. Coloquei os fones de ouvido e ouvi. Lucas, que diabos está acontecendo? Meu chefe não me responde. Estão me tratando como um monstro por sua causa. Isso é cruel. Você está arruinando minha vida por uma brincadeira. Pausa. Depois, mais baixo, quase suplicante. Por favor, amor. Sabe que eu não estava falando sério. Fechei os olhos. Conhecia aquele tom. A mudança da fúria para a pena, da raiva para a chantagem emocional. Mas não desta vez. À noite, Isabela passou de exigir a implorar. Outra mensagem. Lucas, vamos conversar. Só você e eu sem brigar, por favor. Fiquei olhando a mensagem por um momento. Depois respondi. Ok. Em casa em 1 hora. Quando cheguei, Isabela já estava lá, andando de um lado para o outro. Ela se virou assim que entrei. Ok. Vamos ser adultos. Vamos conversar como pessoas normais. Cruzei os braços. Pode começar. Eu agi como uma idiota. Eu admito. Ela passou a mão pelo cabelo. Eu tinha bebido um pouco. Foi uma brincadeira estúpida, mas eu não queria te machucar. Ergui uma sobrancelha. Você não estava bêbada, Isabela. Você bebeu meia taça. Sua mandíbula tremeu. Tanto faz. O ponto é que errei. Mas você está indo ao extremo. Você fechou as contas. Está me deixando sozinha. O que você quer? Vingança? Suspirei. Não, Isabela. Eu só quero terminar. O rosto dela escureceu. É só isso? Você vai embora? Assim do nada? Assim do nada. Por um segundo, ela pareceu perdida, como se só agora entendesse que não ia vencer.
E o que eu deveria fazer? Dei de ombros. Descubra. Você sempre dizia que eu era o problema. Agora veja como é a vida sem mim. Seu rosto endureceu. Você vai se arrepender. Eu sorri. Levemente. Não, Isabela. Você vai se arrepender. Virei-me e caminhei em direção à porta, sentindo os anos de peso caindo das minhas costas. Antes de sair, eu disse sem olhar: "Ah, e verifique seu e-mail." E fui embora, deixando-a sozinha. Isabela não estava preparada para o que estava por vir. Posso imaginá-la. Seu rosto ao abrir o e-mail, lendo e relendo, correndo para o computador, digitando freneticamente, esperando que não fosse real. Mas era. Quando cheguei ao meu novo apartamento, aquele que eu havia alugado 2 meses antes, quando comecei a planejar tudo, meu celular não parava de tocar. Isabela. Ignorei. Outra chamada. Outra mensagem de voz. Já com minha taça de vinho na mão, ouvi a mensagem. Você está louco? O que você fez? Minha carreira. Você arruinou minha vida. Tomei um gole lento. O e-mail não era para ela. Era para os recursos humanos da empresa dela. Com o vídeo em anexo. Uma evidência clara de abuso verbal e emocional em público. Não precisei escrever muito. Prezados, dirijo-me a vocês para reportar formalmente minha futura ex-esposa, Isabela Vargas, por um padrão contínuo de abuso verbal e emocional, demonstrado no vídeo em anexo. Este é apenas um exemplo, mas reflete um problema que afetou sua reputação pessoal e profissional. Considero importante que seu comportamento seja reconhecido de acordo com os valores da empresa. Isabela trabalhava em uma empresa que se orgulhava de ética, liderança, respeito. Agora eles tinham evidências. Ela não conseguiria se safar. O celular tocou novamente. Atendi. Lucas. Sua voz soava desesperada, quebrada. Fiquei em silêncio. Você enviou aquele e-mail. É sério? Você sabe o que fez? Claro que sei, respondi tranquilo. Eu me certifiquei de que te vissem como você realmente é. Meu Deus, Lucas, é a minha carreira. Recostei-me na cadeira. Agora você se importa. Curioso, porque quando você me encharcou com vinho e ria, não parecia tão preocupada. Isso era diferente. Não, interrompi. Não era. Sua respiração ficou curta. Olha, não precisamos fazer isso. Sei que você está com raiva, mas podemos consertar. Diga a eles que foi um mal-entendido, que você exagerou. Podemos resolver isso. Quase ri. Mesmo agora, ela acreditava que poderia me manipular. Você ainda não entendeu, eu disse, suavemente. Eu não quero consertar nada. Eu quero que você sinta o que é perder tudo. Silêncio. Depois, em sussurros. Você vai mesmo fazer isso? Eu já fiz. O golpe foi imediato. No dia seguinte, sua chefe a chamou para uma reunião urgente. Pela tarde, suspensa. No final da semana, demitida. Ela tentou lutar. Disse que era injusto, que era um assunto privado, que eu era vingativo. Mas o vídeo falava mais alto que suas desculpas. E não perdeu apenas o emprego. Sua reputação desmoronou. Clientes se foram, colegas se afastaram, amigas pararam de atender suas ligações. Não era apenas o jantar. As pessoas começaram a se lembrar de outras coisas. Comentários sarcásticos em reuniões, desprezo por colegas, piadas de mau gosto. Seu mundo não estava desmoronando, estava se revelando como realmente era. Sem poder, sem charme, Isabela não era nada. Uma semana depois, ela apareceu no meu apartamento. Quase não abri, mas queria vê-la uma última vez. Quando abri, mal a reconheci. Suas roupas amassadas, seu olhar perdido. Lucas, disse ela com a voz apagada. Podemos conversar? Eu a olhei por um bom tempo. Conversar como sempre? Você fala e eu escuto? Ela abaixou a cabeça. Eu sei, mas isso é demais.
Demais? Inclinei a cabeça. Como jogar vinho na minha cara na frente de todo mundo? Como rir enquanto eu ficava lá, humilhado? Ela engoliu em seco. Eu só preciso de tempo para consertar as coisas. Preciso da sua ajuda. Quase me deu vontade de rir. Você sempre precisou da minha ajuda, Isabela. Só nunca quis admitir. Ela baixou o olhar, coçando a nuca. Eu pensei que você sempre estaria aqui. Exalei devagar. Sim, eu também pensei. Fechei a porta. Desta vez, não olhei para trás. O clique da fechadura selou minha vida anterior. Fiquei apoiado na porta, deixando o silêncio me envolver. Sem manipulações, sem jogos, sem esperar por um pedido de desculpas que nunca chegaria. Pela primeira vez em anos, eu era livre. E nunca me senti tão leve. Não precisei acompanhar a vida dela para saber o que aconteceu. Os rumores começaram rápido. Sua queda foi pública, e as pessoas que antes a admiravam começaram a evitá-la. Ela não conseguiu outro emprego em sua área. A reputação manchada, muitas pontes queimadas. Ela não estava apenas desempregada, estava sem poder. As amigas que antes riam com suas piadas pararam de responder. Suas economias, o pouco que restava, se foram rapidamente. Ela tentou lutar no divórcio, mas com todas as provas que eu tinha, sua advogada praticamente implorou para que ela desistisse. Perdeu a casa, o respeito e, finalmente, a si mesma. Rafael me mandou uma mensagem uma vez. Vi ela num bar, sozinha. Parecia pequena, insignificante. Não respondi. Não me importava. Minha vida, em contrapartida, floresceu. O apartamento não era temporário. Era um novo começo. Eu o decorei do meu jeito. Aconchegante, alegre, sem vestígios do estilo frio de Isabela. Meu negócio cresceu. Sem ela me criticando, sem me fazer duvidar, me entreguei por completo. Contratei mais gente, expandi. Percebi o quanto eu havia me limitado estando com ela. As pessoas começaram a me procurar, não por causa de Isabela, mas pelo que fiz depois. Você é uma inspiração. Ver sua história me deu coragem para deixar meu próprio casamento tóxico. Foi aí que entendi algo. Minha vingança nunca foi destruir Isabela, foi me reconstruir. 6 meses depois de fechar a porta na cara dela, eu a vi novamente. Não foi planejado. Eu estava em um evento, rindo com novos contatos, e a vi ao fundo. Sem as roupas impecáveis, a postura abatida, sozinha. Não me aproximei, não era necessário. Mas ela me viu. E ali, em seu olhar, vi algo mudar. Arrependimento. Não porque me havia perdido, mas porque nunca tinha me visto de verdade. Por um segundo, pensei que ela viria, mas não veio, porque sabia que eu havia vencido. Naquela noite, voltei ao meu apartamento cheio de risos, calor e paz. Servi-me uma taça de vinho, sentei-me junto à janela e exalei. Desta vez, eu não estava encharcado de vinho e humilhação. Eu estava celebrando. Não por vingança, não por vitória, mas por liberdade. Isabela pensou que jogar o vinho em mim era o ponto final de sua piada cruel. Mas ela estava errada. Não era o fim da minha história. Era apenas o começo. 1 ano depois de tudo, eu estava no meu estúdio revisando umas fotos quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente não atendo, mas algo me impeliu a fazê-lo. Lucas! Disse uma voz nervosa. Era Juliana, minha aliada silenciosa, a que havia gravado o vídeo. Eu não a via há meses. Depois de todo o escândalo, ela se manteve à distância para se proteger. Preciso te contar uma coisa, disse ela com a voz embargada. A Isabela me procurou. Ela me ofereceu dinheiro para que eu mentisse, para que eu dissesse que fui eu quem te manipulou, que você estava obcecado e que tudo era parte de uma armação. Fiquei em silêncio. Sabia que Isabela era capaz de muitas coisas, mas nunca imaginei que chegaria tão longe. Eu não aceitei, obviamente, continuou Juliana.
Só queria que você soubesse. Ela também disse que se eu não cooperasse, vazaria fotos íntimas minhas que um dia compartilhei com ela em confiança. Naquele momento, senti uma mistura de alívio e raiva. Mesmo sem recursos, Isabela continuava tentando controlar e manipular. Era como uma sombra tentando se agarrar a qualquer parede antes de desaparecer. Respirei fundo. Juliana se ofereceu para apresentar todas as provas à polícia, se eu precisasse. Eu apenas sorri. Obrigado, Juliana, mas não será preciso. Isabela já cavou o próprio poço. Desliguei, sentindo-me ainda mais livre. Pela primeira vez em muito tempo, soube que as teias que Isabela havia tentado tecer estavam se rompendo por completo. Há algumas semanas, recebi um e-mail estranho. Pensei que era spam, mas quando abri, o assunto dizia: Olá, Lucas. Meu nome é Tiago, o homem com quem Isabela tinha a reserva de hotel há 1 ano. Fiquei congelado. Continuei lendo. Eu queria pedir desculpas. Eu não sabia que ela era casada. Descobri quando tudo explodiu publicamente. Desde então, minha vida também se complicou. Perdi meu emprego. Meus amigos me viraram as costas. Tudo por confiar em alguém que parecia encantadora. Eu só queria que você soubesse que me arrependo profundamente de ter feito parte desse engano, mesmo sem saber na época. Você me inspirou a começar do zero e a pedir desculpas às pessoas que magoei indiretamente. Fechei o e-mail e fiquei olhando para a tela. Não senti raiva, nem mesmo tristeza. Senti pena. Isabela não havia destruído apenas a mim. Ela arrastou qualquer um que cruzasse seu caminho. Decidi não responder. Tiago teria que encontrar seu próprio caminho, assim como eu fiz. Naquele mesmo dia, finalmente reservei minha viagem para a Patagônia. E desta vez, nenhuma sombra me acompanharia. O que você teria feito no lugar do Lucas? Teria se atrevido a expor toda a verdade ou teria preferido deixar tudo em silêncio? Se você gosta de histórias reais, com reviravoltas inesperadas e finais que ninguém espera, inscreva-se no canal e ative o sininho. Relatos ainda mais impactantes estão por vir. E lembrem-se sempre, o respeito não é um favor, é a base de qualquer relacionamento. Nunca permita que ninguém apague o seu brilho ou diminua quem você é. A verdadeira vitória não é ver o outro cair, mas sim se reerguer, mais forte e mais sábio do que nunca. Um grande abraço a todos e até a próxima história.